Olá, graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando esse programa de educação continuada, um programa abençoado e que veio só para abençoar a sua vida. Olha que coisa boa, né? Então vamos lá fazer aquilo que a gente sempre fala, pede para que vocês façam, que é curtir, compartilhar e comentar as nossas lições. Então vamos lá, nós estamos na última lição, tá? Nossa última lição. A nossa lição aqui é do maternal, nosso lindo e querido maternal, que vai do 0 até 3 anos. É aquela fase que muito boa, né? Para quem é papai, para quem é mamãe, para quem é tio, como eu, sabe que é uma fase curta, mas é uma fase de grande exploração. E a nossa lição de hoje, né, vamos apresentar. Não esqueça que a nossa revista aqui, ela te oferece, tá, o passo, as sugestões do que você pode fazer, como você pode fazer, né, caso você às vezes não consiga ter aquela criatividade aflorada, mas a lição já abençoa você com tudo isso, tá bom? Então vamos lá, a nossa lição de hoje vai falar sobre viagem, né, sobre uma viagem. E como é normal, você já sabe que nós encontramos num tesouro. Tesouro, a gente fez um baú aqui. Também a gente precisa guardar no coração. E o que a gente vai guardar no coração? Então vamos já daqui a pouco explicar, falar para todos vocês. Então o nosso guardando no coração está no livro de Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. E fala do que a nossa lição de hoje? A nossa lição de hoje vai falar de Paulo, né, de Paulo, e deixa eu procurar para você aqui, nossa lição 13, Paulo, a nossa última lição, Paulo de malas prontas, tá? Paulo de malas prontas. Então vamos lá para o Paulo de malas prontas. Aí você vai, antes de nós iniciarmos aquele momento de contar a história, você já orou, você já cantou os hinos que a própria lição deu sugestões para você, ou não, você pode também já saber, já está pesquisando. E como nós estamos falando das viagens missionárias de Paulo, a sugestão que a nossa lição dá é sobre missionáriozinho do grupo 3 Palavrinhas, né? Então, já aprendeu, já cantou com eles, depois você canta de novo, já iniciou aquele momento de oração, eles já estão todos sentados naquela expectativa, porque eles já gostam, né? Você é a tia que realmente prepara, você é aquela tia que se dedica para passar o melhor que Deus tem para os coraçãozinhos, né? Aqueles coraçãozinhos que estão assim explorando tudo, né? E é muito importante esse momento de tudo que você for fazer, ter cuidado, sempre pensando no que vai colocar na boca, porque sim, eles vão colocar na boca o que você levou para fazer. Então, nada de ponta, nada que rasgue com facilidade, né? Então, sempre atente para esses detalhes. E a lição também tem essas observações, essas dicas para você, tá bom? Então, na lição de hoje, vamos falar de uma viagem, Paulo de malas prontas. Nós vamos encontrar no livro, esse tesouro maravilhoso, nós vamos encontrar no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, tá bom? Versículo de 1 a 11. Nós vamos falar da terceira viagem de Paulo. E o que está nesse tesouro? Encontramos o tesouro. E o que está nesse tesouro? Vivam em harmonia. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração, tá? É isso que as crianças precisam aprender e entender. Viver em harmonia. Tá, então chegamos às últimas viagens de Paulo. E antes disso, deixa eu falar como é que nós trouxemos aqui, o que a gente trouxe aqui para você. Não sei se você é daquelas que gostam, se são criativas, sabe fazer, como produzir, mas aqui tem uma mala, né, muito bem feita, muito bem elaborada pela pastora lá da nossa missão, tá? E interessante é que tudo que você usa, ela sempre é usada em outra lição. Então, de repente, mantenha. Essa aqui é um tipo de mala, tá bom? Você pode também estar confeccionando. Provavelmente é papelão por dentro. Mas caso você também não tenha muita criatividade, não saiba ou não tem um papel, não está disponível um papel, eu trouxe uma coisa bem interessante, que eu achei interessante, que dá também para ser feito.
Aqui também é um outro tipo de mala, né? Outro tipo de maleta. E o que é interessante aqui é que ele é feito de um classificador, né? Um classificador daqueles bem larguinho, né? Você mesmo. E eu deixei assim, foi propósito, só para mostrar para você o que você pode também. Então, N opções, né? Essa aqui, você na frente, você disponibiliza, porque é para contar história, né? Você tá só aqui com eles, contando a história. E é claro que, de repente, você vai também fechar aqui atrás. Não fechei para que você visse como dá para a gente trabalhar de várias formas com a criança. E aí, tá. Vamos lá para aquele momento bom que elas gostam, sempre chamando a atenção, sempre trabalhando com as expressões, porque elas gostam disso, né? As crianças gostam muito. E aí você começa perguntando assim, quem que já viajou? Eles vão levantar a mão. Vocês já viajaram? Já? Viajaram de quê? De avião? Viajaram de carro? Viajaram de quê? De navio? E vão perguntando, conversando com eles. Vocês sabiam que Paulo, ele viajava também, mas Paulo não viajava de férias, né? Tá, vamos lá. Quando vocês viajavam, vocês viajam sempre, o que vocês levam na viagem? Quando vocês vão arrumar a maleta, quando vocês vão arrumar a bagagem de viagem, o que vocês levam, né? Você leva o quê? Você leva rede, lençol, você leva roupa, você leva calçado, e aí disponibiliza também o calçado da criança, porque é algo que ele vai, é meu, né? Eu também calço, né? Você também pode estar disponibilizando roupinha, né? Você leva roupinha de viagem? Claro que leva. Ah, eu sei também do que vocês gostam de levar de viagem. Vocês levam aquele brinquedo favorito, não levam? Então coloque também um brinquedo favorito, que provavelmente tem na sala de vocês, né? Então aquele brinquedo favorito que vocês vão levar de viagem. Mas olha interessante, Paulo não viajava de férias não. Paulo viajava para falar do Papai do Céu. Paulo viajava para falar de Deus. Eram essas viagens missionárias que Paulo fazia. E essa é a terceira viagem. E olha só o que ele informou. Antes dele viajar, antes dele arrumar a mala dele, a maleta dele, antes dele arrumar as roupas, o que ele ia calçar, antes dele fazer tudo isso, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta para Corinto. Corinto era o lugar para onde ele ia. E lá ele falou na carta que estava viajando, queria viajar para lá e que ele iria lá para falar das coisas que Deus tinha feito na vida dele e por onde ele tinha passado. Ou seja, ele fazia as viagens para falar de Deus, para falar o quanto que Deus está conosco todos os dias, o quanto que Deus tem para nos abençoar, o quanto que Deus nos abençoa. Então as viagens de Paulo era para falar de quem conhecia o Papai do Céu, quem conhecia Deus e para quem não conhecia Deus. Então ele fazia o Papai do Céu ser conhecido. Então antes dele viajar, ele avisava, escrevia uma carta, né, para o local onde ele ia, informando. E nessa lição de hoje ele diz assim, que é para guardar no coração: vivam em harmonia, vivam em paz. Quem que é a nossa paz? Quem que traz paz ao nosso coração? Somente Deus traz paz, somente Jesus é a nossa esperança. E ele fazia com que todas as pessoas, por onde ele passava, com a mala dele, ele fazia Jesus ser conhecido. Tá? Então essa lição muito boa, uma das últimas lições, é a última lição. Você que está nos assistindo, você que é professor, tio, pai, nunca esqueça de estar sempre incentivando o seu filho a ter a nossa lição, tá? A ter a Bíblia, a palavra de Deus, para guardar no coração, tá? Sempre guardando no coração. E esse momento é muito importante. O maternal é uma fase que ela é muito rápida. Muito rápida. Se você acompanhou, se está com a criança desde os 0 anos até 3 anos de idade, são só 3 anos que ela está naquele momento. Então aproveite esse momento para falar do amor de Deus, plantar, colocar no coração dele o que Deus tem para ele, né? Então cada lição tem um propósito, cada lição tem um objetivo. E a nossa lição de hoje é para que vivamos em paz. Quem é a nossa paz? Jesus é a nossa paz. Jesus é que traz paz aos nossos corações. Tá? Então Deus abençoe a cada um de vocês que está nos assistindo. Deus abençoe a todos. Amém.